Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série sobre o XCP-NG. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver a arquitetura do nosso laboratório. Quais as configurações e recursos que vão estar disponíveis para cada máquina virtual. No meu ambiente, eu utilizo, para poder virtualizar, o ESXi versão free, certo? Mas vocês também podem fazer esse laboratório utilizando o VMware Workstation ou até mesmo o VirtualBox, não tem problema nenhum. Vindo aqui para os recursos das máquinas virtuais, cada XCP aqui a gente vai ter o XCP001 e a gente vai ter o XCP002. Cada XCP, certo? Cada máquina virtual vai ter duas vCPU, vai ter 8 GB de memória e vai ter 100 GB de discos. Cada máquina também vai possuir 4 interfaces de rede. Duas interfaces de rede que vai ser para tráfego de storage, certo? E duas interfaces que vai ser para tráfego de máquinas virtuais e para gerência dos hosts. A gente vai ter uma máquina que vai fazer também o papel de storage, no nosso caso vai ser com FreeNAS. A gente vai ter para essa máquina virtual uma CPU e 4 GB de memória RAM. Diferentemente do XCP, ela vai possuir 4 discos. Um disco para sistema operacional, certo? Um disco para compartilhamento NFS e 2 discos para compartilhamento iSCSI, que é onde a gente mais vai estar trabalhando, propriamente dito. Ok? Eu tenho duas redes, certo? Eu tenho minha rede de gerência, que é uma rede /24, 10.23.0/24. No caso aqui, eu vou utilizar o IP, o final 81, para o meu XCP001 e o final 82 para o meu XCP002. Para minha rede de storage, eu tenho a rede aqui 172.2030.0/24 também. E vou utilizar o mesmo final dos IPs para cada XCP. Vindo no FreeNAS, segue o mesmo padrão. Nomenclatura xcp-stg.rodrigolira.lab. E aí, na rede de gerência, final 89. Na rede de storage, final também 89. Essa é a arquitetura do nosso laboratório. Se vocês tiverem alguma dificuldade em criar esse ambiente, seja em cima do VirtualBox ou em cima do VMware Workstation, por exemplo, já que não vai ter o vídeo para nenhuma dessas duas soluções, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês comentem no vídeo ou comentem no meu blog, certo? Que aí eu posso criar um vídeo exclusivo para isso. Aí eu crio um vídeo para o VirtualBox, um vídeo para o Workstation, mas não vamos deixar de criar o nosso laboratório, de fazer nossos testes por causa disso não. Só é escrever lá um comentário ou mandar uma mensagem direto para mim que eu resolvo isso, a gente cria o vídeo aí, especialmente para vocês. Vindo aqui agora no meu ESXi, certo? Eu já tenho algumas máquinas virtuais aqui, mas nenhuma que tenha algo a ver com o nosso laboratório. Então a gente agora vai criar nossas máquinas virtuais, ok? Eu queria mostrar logo a vocês aqui que em redes aqui, certo? Em networking, eu tenho um switch virtual, certo? É esse switch virtual, switch virtual 1. E ele não tem nenhum uplink, ou seja, ele não tem nenhuma placa de rede linkada a ele. Esse switch virtual tem um port group nele, que é esse port group storage, ok? Ah, Rodrigo, mas por que isso? Porque a minha comunicação não precisa sair de dentro do meu host. A comunicação das máquinas virtuais com o storage, certo? Ela pode ser realizada dentro do meu próprio host. Então eu não preciso de nenhum uplink aqui, é uma rede dedicada unicamente dentro do host, ok? Então vamos lá, vamos criar aqui. Clica aqui em máquina virtual, criar ou registrar uma nova máquina virtual,
Clica aqui em criar uma nova máquina virtual. Next. Vamos dar o nome aqui para ela, xcp-001.rodrigolira.lab. Essa nomenclatura aqui, pessoal, vocês também podem usar da maneira que vocês acharem melhor, ok? Só que na hora que a gente estiver instalando a máquina virtual mesmo, a gente não vai utilizar o domínio, certo? A gente só vai utilizar o nome sem domínio. Ah, Rodrigo, por que isso? Existe um vídeo que eu quero fazer para vocês, que é como monitorar o XCP via API, através dos ABICs, ok? E quando a gente utiliza o domínio, acaba tendo um probleminha aí, certo? Mas vamos deixar para comentar isso quando a gente for fazer esse vídeo, ok? Aqui no momento podem criar como quiserem. A compatibilidade 6.7, eu utilizo o 6.7 no meu ambiente, não atualizei para a versão 7 do SXI. A família do sistema operacional é Linux e a versão do STOS, né? A versão da minha máquina virtual é um CentOS 7. Feito isso, Next. Vamos escolher o Data Storage, certo? Onde vai ficar armazenado. No meu caso, DICE_002 SSD de 1 TB. Next. E agora vamos customizar as configurações, certo? Vamos definir aqui 2 CPU, como a gente tinha dito lá no gráfico, né? Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que a máquina é 2 CPU. São 8 GB de memória. Então a gente pode vir aqui, mudar para GB e deixar aqui com 8. São 100 GB de disco. Para a gente economizar recurso de disco, a gente vai deixar em modo TIM, certo? Isso aqui a gente também vai ver dentro do XCP, certo? Na hora da instalação a gente vai ter duas possibilidades. Ele pode trabalhar em modo TIM e pode trabalhar em modo TIC, ok? Eu explico isso com um pouco mais de detalhes no próximo vídeo, que é quando a gente vai fazer a instalação mesmo. A controladora, ela pode ser para virtual mesmo. O que a gente precisa mudar aqui? A gente só está com uma interface de rede, então a gente vem aqui, ó, ADD Network e adiciona mais 3, ok? As duas primeiras interfaces de rede, no meu caso, vai ser VM Network, ok? Porque para tráfego de máquinas virtuais e gerência. E as outras duas interfaces vai ser para storage. Feito isso, agora a gente só precisa selecionar a ISO. Vem aqui, Data Storage ISO. Navega até o Data Storage onde vai estar as suas ISOs. No meu caso, está nesse aqui, no file SATA. Vem aqui em XCP. Como eu tinha falado no vídeo anterior, a gente vai começar pela versão 8 e depois vai para 8.1. Seleciona a ISO, Select, Next. Revisa aqui as configurações, mas está tudo correto. Finish. Ok? Está aqui nosso XCP 001 criado. Vamos fazer a mesma coisa agora e criar a XCP 002. Família, Linux, o Guest, CentOS 7, Next, Data Storage, Next, customiza aqui, 2 CPU, 8 GB de disco, aliás, desculpa, 8 GB de memória, 100 GB de disco, modo TIM, adiciona mais 3 interfaces de rede, as duas primeiras interfaces VM Network, que será a minha rede de gerência para tráfego de máquina virtual, e minhas outras duas interfaces
Storage. Mais uma vez, seleciona a ISO. Next e Finish. A segunda máquina virtual foi criada. Mais uma vez, agora vamos criar o FreeNAS, certo? A VM que vai fazer o papel de storage. Criar nova máquina virtual. Criar uma nova máquina virtual. xcp-stg.rodrigolira.lab. Aqui a família é outro, já que a gente não tem BSD aqui. E aqui a gente vai escolher FreeBSD ou posterior versão 64 bits. Next. Seleciono o Data Storage da mesma forma. Next. Ele vai ter uma CPU, vai ter 4 GB de memória. Primeiro disco, que é o disco do sistema operacional, vai ter 20 GB de disco em modo TIM. Vou aqui agora adicionar os outros discos, ADD Hard Disk, um novo disco padrão, adiciona outro disco logo e adiciona mais um. A gente acabou de adicionar os 3 discos, um que vai fazer o papel de NFS com 50 GB e outros 2 discos de 100 GB cada um para a SCSI. Então a gente vem aqui, 50 em modo TIM também, 100 modo TIM e 100 da mesma forma. Só tem uma interface de rede, a gente precisa adicionar mais uma para storage e outra para gerência. Vamos selecionar aqui também a imagem ISO do FreeNAS. Files BSD FreeNAS 11.3. Feito isso, Next. Revisa as configurações. Finish. Pronto. Nossas 3 máquinas virtuais que a gente vai utilizar em nosso laboratório estão prontas. Ambiente criado. Temos aí nosso XCP001 e nosso XCP002 criado. E também a nossa máquina que vai fazer o papel de storage, nosso FreeNAS criada também. Para que o vídeo não se alongue tanto, certo? A gente deixa para fazer a instalação no próximo vídeo. A gente faz a instalação do XCP001 e também a instalação do XCP002. E em outro vídeo, a gente deve fazer a instalação do FreeNAS. Ok? Eu espero que tenham gostado, que curtam e que compartilhem aí e que, se possível, se inscrevam no canal do YouTube. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.